A paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje vamos falar de um assunto que eu creio que, se existir realmente em nós o verdadeiro cristianismo que move a nossa vida e a nossa fé, então saberemos entender nossa posição em relação à nossa fé e principalmente em relação a Deus. E vamos ver exemplos genuínos de fé e confiança em Deus, mesmo diante da morte. E já deixo algumas perguntas para nos autoexaminar. Será que somos cristãos genuínos? Será que estamos dispostos a tudo através da fé? Será que na hora não iremos negar o nosso Deus? Vou falar sobre a perseguição dos cristãos após a morte de Jesus, os principais perseguidores cristãos e como os cristãos eram mortos, bem como a atuação do imperador Nero nesse contexto. A perseguição dos cristãos, a chama da fé. Era o século I depois de Cristo e o mundo romano era um caldeirão fervente de culturas, religiões e filosofias. No meio desse cenário diversificado, surgia uma nova fé, mudaria o curso da história, o cristianismo. No entanto, a ascensão desta religião não ocorreu sem conflitos. A perseguição dos cristãos após a morte de Jesus se tornou uma triste realidade, e o imperador Nero desempenhou um papel sombrio nesse capítulo da história, os primórdios da fé cristã. Tudo começou com a figura icônica de Jesus de Nazaré, cujos ensinamentos e milagres atraíram seguidores fiéis. Ele pregou a mensagem do amor, da paz e da redenção, ganhando adeptos entre os judeus e gentios em toda a Judéia e além. No entanto, sua popularidade não passou despercebida pelas autoridades religiosas judaicas e romanas. Após a crucificação de Jesus, seus seguidores acreditaram que ele havia ressuscitado dos mortos, e a mensagem de sua salvação se espalhou rapidamente. Os apóstolos, liderados por Pedro e Paulo, desempenharam um papel fundamental na difusão do cristianismo. Eles viajaram por terras distantes, fundando comunidades de crentes e escrevendo epístolas que mais tarde se tornariam parte do Novo Testamento. No entanto, à medida que o cristianismo crescia, também aumentava a resistência por parte das autoridades religiosas judaicas e, mais tarde, do Império Romano. A nova fé desafiava as crenças e práticas tradicionais, o que gerou conflitos e, por fim, perseguições. Os perseguidores cristãos. Os primeiros perseguidores dos cristãos eram em grande parte as autoridades religiosas judaicas. Eles viam os cristãos como hereges e ameaças à tradição judaica. As sinagogas locais muitas vezes expulsavam os seguidores de Jesus, proibindo-os de frequentar os cultos e participar da vida comunitária. No entanto, a perseguição mais sistemática começou com o Império Romano, que via o cristianismo como uma ameaça política e social. Os cristãos se recusavam a prestar culto ao imperador, o que era visto como uma afronta à autoridade romana. Além disso, a moral cristã divergia em muitos aspectos da cultura romana, incluindo questões como a escravidão e a sexualidade. Os métodos de perseguição. As perseguições dos cristãos assumiram várias formas ao longo dos séculos I e II. Alguns imperadores romanos eram mais tolerantes do que outros, mas todos eles viram os cristãos como potenciais inimigos do Estado. Alguns dos métodos de perseguição incluíam: primeiro, exílio. Cristãos eram frequentemente exilados de suas comunidades e forçados a viver em áreas remotas e hostis. Isso visava isolá-los e impedir a disseminação de sua fé. Segundo, confisco de bens. Muitos cristãos tiveram seus bens confiscados pelo Estado. Isso não apenas causava sofrimento financeiro, mas também desestruturava suas redes de apoio. Terceiro, prisão e tortura. Cristãos eram frequentemente presos e submetidos a torturas cruéis para renunciarem à sua fé. Alguns foram martirizados em arenas, como o Coliseu, onde enfrentavam feras selvagens ou eram executados em espetáculos públicos. Quarto, perseguição legal.
Em alguns momentos, o cristianismo foi oficialmente proibido e aqueles que o praticavam eram caçados e presos pelas autoridades. Nero, o perseguidor mais notório. Entre os imperadores romanos que mais notoriamente perseguiram os cristãos, destaca-se Nero, que governou de 54 a 68 d.C. Nero é lembrado como um dos tiranos mais cruéis da história romana, e sua perseguição dos cristãos é um dos episódios mais sombrios de seu reinado. Em 64 d.C., um grande incêndio assolou Roma, destruindo grande parte da cidade. As acusações de que Nero teria iniciado o incêndio se espalharam, e ele precisava de um bode expiatório. Os cristãos se tornaram alvos convenientes. Nero ordenou uma perseguição generalizada dos cristãos, marcando o início de uma era de terror para a comunidade cristã de Roma. Os cristãos eram acusados de serem incendiários e inimigos do Estado. As punições que sofreram foram atrozes. Os cristãos que enfrentaram a perseguição de Nero enfrentaram martírios terríveis. Alguns deles foram crucificados, ecoando a crucificação de Jesus. Outros foram queimados vivos em tochas humanas para iluminar os jardins de Nero à noite. Entre os cristãos martirizados sob Nero, destaca-se o apóstolo Pedro. A tradição cristã afirma que ele foi crucificado de cabeça para baixo, a pedido próprio, por considerar-se indigno de morrer da mesma maneira que seu Senhor. Também se acredita que o apóstolo Paulo tenha sido executado durante essa perseguição. O sofrimento dos cristãos sob Nero foi imenso, e o imperador usou essas atrocidades como forma de propaganda, exibindo os martírios publicamente para amedrontar aqueles que ousassem desafiar seu governo. Apesar das perseguições cruéis, o cristianismo não foi erradicado. Pelo contrário, as perseguições fortaleceram a fé dos cristãos e os uniram como uma comunidade resiliente. A coragem dos mártires cristãos inspirou outros a se converterem à fé, e o cristianismo continuou a crescer. O imperador Constantino, no início do século IX, acabou com as perseguições com o Édito de Milão, que concedeu liberdade religiosa dos cristãos. Posteriormente, o cristianismo se tornou a religião oficial do Império Romano, marcando uma mudança fundamental na história da fé cristã. A perseguição dos cristãos após a morte de Jesus foi uma parte sombria da história, marcada por sofrimento e martírio. Os perseguidores cristãos variaram desde as autoridades religiosas judaicas até os imperadores romanos, sendo Nero um dos perseguidores mais notórios. No entanto, a fé cristã resistiu a essas provações, e a coragem dos mártires cristãos se tornou um testemunho duradouro da força da crença. Ela também destaca a resiliência da fé em face da adversidade e como eventos trágicos podem moldar o curso da história de maneiras imprevisíveis. A chama da fé cristã queimou ainda mais intensamente sob a pressão das perseguições, e seu legado perdura até os dias de hoje. Mas hoje, em algumas ocasiões, temos vivido um cristianismo cheio de ostentações, mais baseado em status, um cristianismo cheio de estrelismos, onde muitos procuram o reconhecimento do mundo, procuram serem aplaudidos. Mas uma vez fica a pergunta: será que somos cristãos genuínos? Estamos preparados verdadeiramente para demonstrarmos a nossa fé quando formos provados? Reflitam, porque eles não negaram a sua fé, mesmo diante da morte.